Tipos de pessoas que roubam a sua energia, mas você não percebe. Veja esse vídeo até o final, ele vai lhe ajudar, ele vai acrescentar na sua vida espiritual e vai dar a você percepção, porque nós, às vezes, nos aproximamos de pessoas que são carregadas, nós nos envolvemos com pessoas que, espiritualmente falando, elas carregam negatividade. E essas pessoas, elas têm uma missão no mundo espiritual que é roubar a sua energia. Energia física, emocional, mental. E muitas pessoas vivem cansadas e sobrecarregadas por essa razão. Então hoje eu quero mostrar para você, eu quero falar sobre isso, porque algumas pessoas, por elas não perceberem o que está acontecendo, elas não têm percepção e elas vão empurrando com a barriga, elas vão levando até onde der. Só que cada dia que passa, você vai ficando esgotado, se sentindo esgotado, porque você pensa, não, é só um momento, é só uma fase, mas na verdade não é um momento, uma fase. Enquanto estiver aquela pessoa próxima a você, ela vai estar ali tirando as suas energias, roubando a sua energia emocional, física, mental e o pior, espiritual. No vídeo de hoje, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários uma palavra-chave, vamos ativar uma palavra-chave que vai abençoar a sua vida e abençoar a sua semana, abençoar os seus projetos, abençoar tudo aquilo que está dentro de você, os desejos e propósitos que você tem na vida, que é a palavra sonho. Tem pessoas que elas sonham de ter a casa própria, elas sonham em se casar, elas sonham em ter sucesso financeiro, elas sonham em ter uma conquista de emprego, abrir o seu próprio negócio. Eu não digo o sonho que você sonha dormindo, não, mas o sonho de desejo que você tem. Agora, poucas pessoas têm o sonho de receber o Espírito Santo, só aquelas que veem importância realmente nisso. Então, escreva, pode colocar o seu nome se você quiser, e aí nós vamos, através desse vídeo, nós vamos dar o nosso melhor aqui para ajudar você a desenvolver espiritualmente, tá? Talvez a resposta esteja nas pessoas que você permitiu chegar perto demais. E é isso que nós vamos falar. Existem pessoas que Deus, Ele envia no nosso caminho, que acrescenta, que soma, que nos ajuda, e que também nos tornam pessoas melhores. Essas pessoas nos faz nos tornarmos melhores naquilo que nós fazemos, melhores naquilo que nós somos. Mas existem pessoas que elas encontraram você no caminho, mas os olhos dessas pessoas, elas não transmitem energia e positividade para aquilo que você precisa. Então, por exemplo, quando nós estamos passando por lutas, dificuldades na vida, é sempre bom você ter uma pessoa positiva do seu lado, não é verdade? Normalmente o marido, a esposa que é da fé, uma pessoa que vai estender a mão, uma pessoa que olha para você com positividade, não vai dar certo, vai conseguir, você vai para frente, nós vamos vencer esse momento difícil. Mas existem pessoas que ela soma para deixar você mais para baixo, para drenar a sua energia. Elas somam no oposto. Elas somam para diminuir a sua fé, para tirar a sua paz. Então são pessoas que não acrescentam nada no seu espiritual, no seu emocional, no seu psicológico. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso.
sobre pessoas assim. Por exemplo, no livro de Provérbios, eu posso ler para você, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, se você não guarda o coração, qualquer pessoa pode entrar e mexer com a sua estrutura. Nem todos os dias nós estamos em alta. Tem dia que você sente que a sua fé está mais fraca, tem dia que você sente que a sua fé está mais forte, existem dias que você se sente mais perto de Deus, tem dia que você se sente mais longe. Por isso que nós ensinamos não viver por aquilo que sente, porque o sentimento é enganoso. E a palavra diz que nós temos que guardar o coração, porque o coração é sentir, nós sentimos no coração. Então, se você guarda o coração, você vai estar protegido. Mas se você não guarda, qualquer pessoa pode mexer com a sua estrutura, que é a alegria, que é a paz, que é a fé, porque você não guardou o coração. Agora, a pergunta principal: como identificar pessoas que roubam a energia espiritual? Essa é a pergunta. Como que nós podemos identificar? Primeiro, pessoas negativas. Quando a pessoa é negativa, ela vai roubar, ela vai drenar a sua positividade. No livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Você vê que a palavra de Deus, ela nos guia naquilo que nós queremos. Como você foi guiado a clicar nesse vídeo, assistir para ser abençoado. Quero até aproveitar, se você ainda não se inscreveu e quiser, é grátis, você não paga nada, é só clicar aqui embaixo, se inscrever. Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui, tá bom? As más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, essas pessoas, elas sempre têm uma palavra de derrota. Então você compartilha um sonho, que é a palavra-chave aqui do nosso vídeo. Você compartilha um sonho, elas colocam medo em você. É ou não é verdade? Você quer crescer, elas dizem que não vai dar certo. Você quer ir para frente, mas elas puxam você para trás. Quer dizer, você sai pior do que você entrou da presença dessa pessoa. Porque ela sugou a sua energia. Então vou dar aqui um exemplo rápido, tá? Você acorda bem, você acorda animado, você acorda feliz, você acorda cheio de energia. Hoje o meu dia vai ser bom, vai ser abençoado, vai ser produtivo. Uma conversa de 5 minutos com alguém negativo, você já está diferente. O seu dia já desmorona. Já aconteceu isso com você? Pois é, já aconteceu isso comigo. 5 minutos de conversa, o seu dia já ficou diferente. Aquele dia que ia ser de vitória, de bênçãos. Por quê? Porque aquela pessoa tirou energias positivas suas. Ela tirou, ela trouxe dúvida dentro de você. Pessoas fofoqueiras e críticas também. Quer dizer, você consegue identificar a pessoa que fala de todo mundo perto de você, logo vai estar falando de você também para todo mundo. Essa é a regra, uma frase conhecida. E além disso, essas conversas, elas pesam dentro da pessoa, pesam a alma da pessoa. Às vezes estava tudo bem, você estava em paz, uma ligação que você recebeu, uma conversa que você teve com alguém, você já ficou preocupado. Quer dizer, já estragou o seu momento. Estava num momento bom, alegre, feliz, já estragou. Porque você não guardou o coração. No livro de Provérbios, capítulo 20, 19, versículo 19, diz assim: o fofoqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Viu o conselho da palavra? Quer dizer, o fofoqueiro, ele rouba energia porque ele cria um ambiente de desconfiança.
É a missão dele de comparação, de contenda. É isso que ele faz. É isso que acontece com muita gente. Pessoas sugadoras. Você também tem que ter percepção emocionais e materiais. Como é que você consegue detectar? São aquelas pessoas que só procuram você quando elas precisam de você, mas elas nunca estão lá quando você precisa delas. Elas são sugadoras. Você investe, aconselha, ajuda e no final parece que está sempre devendo energia. É isso que acontece. São relacionamentos cansativos e sempre que você se envolve com essas pessoas, você tem a impressão que não faz o suficiente por elas. Não faz o suficiente, porque quanto mais você faz, mais ela suga energia de você. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, veja que nós mostramos as bases bíblicas. E versículo 10 diz: melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Mas quem rouba a sua energia, nunca levanta você. Pessoas que tentam te distrair do propósito que você tem na vida. Então, você tem um propósito de ir em frente, de conquistar, de receber o Espírito Santo, de mudar de vida. Você tem seus projetos. E aqui entra um exemplo poderoso, foi Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, diz lá a palavra de Deus, então vieram os inimigos e para tentar parar a obra, quer dizer, distraí-lo, cansá-lo, para tirar o foco dele, para que a obra fosse interrompida. Está em Neemias, capítulo 6, versículo 3, estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer. Quer dizer, Neemias, ele percebeu e ele logo combateu aquilo. Então, essas pessoas, elas querem tirar o seu foco, como eles queriam tirar o foco de Neemias do propósito. O propósito era construir o muro. Esse era o propósito. E isso também acontece com você, com qualquer um de nós. Pessoas que não querem ver você crescer, pessoas que te puxam para baixo, tá? Que tentam te envolver em brigas, fofocas, distrações, problemas que muitas vezes nem é seu, que você não tem nada com isso. Afinal, como proteger a sua energia? Como proteger? Filtre relacionamentos. Faça isso. Provérbios 13, 20 fala sobre isso. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quer dizer, você se torna parecido com aquele que você também está perto, tá? Você se torna parecido com aqueles que você mantém perto de você. Então, escolha bem. Estabeleça limites. É um outro conselho que eu dou. Não é falta de amor, já falamos aqui, é sabedoria espiritual. Discernimento não é julgamento, tá bom? Jesus amava a todos, mas não se misturava com todos. Essa dica que eu deixo. Ele tinha 12 discípulos e o Pai, servia o Pai. Ninguém tocava na sua energia sem a sua permissão. Quer dizer, Jesus se guardava, ninguém tocava na sua energia, porque ele estava conectado com os discípulos e com o Pai Celestial. Então, recarregue a sua energia em Deus, a energia que as pessoas drenaram. Lembre-se, as pessoas drenam, elas sugam, mas Deus restaura. Com uma oração e com decisão você faz isso. Lá em Isaías 40, 31 ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, faça da presença de Deus o seu alimento diário. Busque em oração livramento, tá? Todos os dias. Entregue o seu coração, a sua vida a Ele e se afaste de pessoas que sugam as suas energias e ao invés dela somar, ela só subtrai. É isso que elas fazem, infelizmente. Se você fizer isso, você vai ver que diferença vai fazer
especialmente você que tem expectativa de um ano de 2006 abençoado de vitórias e realizações. Se esse vídeo foi bom para você, vai ser bom para outras pessoas, compartilhe o link, pelo menos com 12 pessoas, vamos formar uma corrente positiva de fé, tá bom? E se você gostou do vídeo, dê o joinha aqui, o like, gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.